Na vastidão do deserto do Oriente Médio, dois povos se encontravam em uma encruzilhada de fé, destino e guerra. De um lado, os israelitas, guiados por seu rei Saul, buscavam afirmar seu lugar na terra prometida. Do outro, os gigantes filisteus, uma força de invasores que ameaçavam a existência e a soberania de Israel. No coração desta luta épica surge uma história que transcende o tempo, a de Davi e Golias. Esta não é apenas uma história de confronto físico, mas uma jornada de fé inabalável, coragem frente ao impossível e a eterna batalha entre o bem e o mal. Em uma época onde o destino dos povos era decidido no campo de batalha, Israel se encontrava à beira de uma guerra que definiria seu futuro. Contra eles, os filisteus, guerreiros temidos, conhecidos por sua ferocidade e tecnologia militar avançada, incluindo armas de ferro. Este confronto não era apenas por território, mas por identidade e sobrevivência cultural. Antes de se tornar o centro dessa história épica, Davi era um simples pastor, cuidando das ovelhas de seu pai nos campos de Belém. Sua habilidade com a funda, uma arma modesta mas eficaz, e sua profunda conexão espiritual o preparavam para algo muito além do que sua vida cotidiana sugeria. Quando Samuel, o profeta, o ungiu a pedido de Deus, o futuro de Davi tomou um novo rumo. Essa unção não era apenas um sinal de honra, mas um indicativo de seu papel fundamental na história de Israel. No entanto, foi sua fé inabalável e coragem diante do perigo iminente que o destacaram. Ao visitar seus irmãos no campo de batalha e testemunhar o medo que Golias incutia no exército de Israel, Davi viu não apenas um desafio, mas uma oportunidade de demonstrar a força da fé sobre o medo. Golias de Gate, com seus mais de 3 metros de altura, era uma visão aterrorizante. Armado com uma lança cuja ponta pesava mais do que um jovem israelita, ele era o ápice da força militar filisteia. Por 40 dias, ele desafiou os israelitas, zombando de sua fé e de seu Deus, provocando qualquer um que ousasse enfrentá-lo. Este desafio diário não era apenas um teste físico, mas uma batalha psicológica, minando a moral dos israelitas. O exército de Saul, apesar de sua preparação, hesitava diante da perspectiva de enfrentar tal adversário. Golias, mais do que um guerreiro, era um símbolo da aparente invencibilidade dos filisteus, um lembrete constante do desespero e da impotência que assolavam o coração dos soldados de Israel. A decisão de Davi de enfrentar Golias não foi recebida com entusiasmo. Saul e seus homens duvidavam que um jovem pastor, armado apenas com sua fé e uma funda, pudesse enfrentar o gigante filisteu. Mas Davi estava resoluto, movido não por arrogância, mas por uma profunda convicção na justiça de sua causa e na proteção de seu Deus. Não venho a ti com espada, lança ou escudo, mas em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens desafiado. Com uma pedra bem posicionada, Davi atingiu Golias na testa, derrubando o gigante com um golpe. A vitória não foi apenas física, mas um triunfo da fé e da coragem sobre a força bruta e o medo. A queda de Golias diante de Davi foi um ponto de virada não apenas na batalha, mas na história de Israel. Os filisteus, vendo seu campeão derrotado por um jovem israelita, fugiram em pânico, perseguidos pelo exército de Saul. Mais do que uma vitória militar, foi uma validação da fé de Israel em seu Deus e um sinal de sua legitimidade e destino como povo. Para Davi, este evento marcou o início de sua ascensão ao poder, eventualmente levando-o a se tornar um dos reis mais amados e respeitados de Israel. Sua história de pastor a rei simboliza a ideia de que a verdadeira grandeza vem não da força física ou do poder, mas da fé, da coragem e da integridade. A história de Davi e Golias é muito mais do que um conto de heroísmo e vitória. É um lembrete de que,
Nos momentos de maior desespero e medo, a fé e a coragem são nossas armas mais poderosas. Ensina-nos que, independentemente do tamanho dos desafios que enfrentamos, a determinação e a confiança em nossos princípios e crenças podem nos levar a superar obstáculos aparentemente insuperáveis.